todas as coisas estão claras aos olhos de Deus. Todas as coisas Deus está vendo. Não existe absolutamente nada, nada, nada que esteja fora dos olhos do Senhor. Ao ponto, quando uma folha de uma árvore cai, Ele tem conhecimento. Não existe nada que Deus tenha surpresa. Na nossa vida, quantas vezes temos surpresas, não é assim? Tantas surpresas agradáveis e outras tão desagradáveis também. Mas Deus nunca tem surpresas. Por quê? Porque Ele é onisciente. E a onisciência significa que Deus, Ele sabe todas as coisas ao mesmo tempo. Não existe absolutamente nada que Ele não tenha conhecimento. Por isso, Ele conhece tão bem a sua dor, a sua angústia, as suas lágrimas. Ele sabe aquilo que aflige a sua vida. Ele sabe da sua dor tão bem, mesmo sabendo até dos seus pecados, um por um. Ele sabe. E muitas vezes essa vergonha, essa aflição que vem à sua vida, essa angústia que te espreme, que te esmaga, Ele quer trazer um caminho, apontando uma solução, trazendo para você uma oportunidade tão nova, tão gloriosa, para mudar completamente o rumo da sua vida. Não pense que você seja diferente de outras pessoas, você é igualzinho, está compreendendo? Nós podemos ser diferentes do lado de fora, mas dentro carregamos as mesmas ansiedades, carregamos também as mesmas aflições. Por isso que quando você lê a Bíblia, você não encontra aqui apenas situações, apenas assim só de abundância de vitórias. Você vê que esses homens que escreveram a Bíblia foram ungidos por Deus para escrever aqui, mas escreveram também os relatos dos conflitos da alma. O Salmo 102 traz exatamente uma descrição tão grande de aflição, de angústia. E eu quero ler os 7 primeiros versículos deste salmo, que talvez você esteja vivendo o que o salmista escreveu. Diz assim: Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja nas ruínas. Não durmo e sou como o passarinho solitário no deserto. Olha, talvez você esteja dizendo, pastor, eu não sabia que a minha história estava na Bíblia. Eu não sabia que alguém estava vivendo ou viveu o que estou vivendo. Quem sabe você se identificou quando o salmista diz: ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Há aqueles momentos quando nós clamamos, quando invocamos o Senhor. E algo que você precisa sempre entender é que Deus está aí perto de você. Mais perto do que o ar que você respira nesta hora. Mais perto do que a minha imagem na tela do seu televisor. Ele está aí. Mas você pode clamar. E você pode dizer: ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Você pode dizer: não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir. Sabe por quê? Porque o Senhor vê. Porque o Senhor conhece. Ele diz: não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Nem todo dia é esse dia da angústia. Existem dias que parece que os céus estão fechados. Existem dias que parece que tudo está assim, tão sombrio. É chamado o dia mau. Em Efésios capítulo 6, descreve esse dia como o dia mau. Aqui o salmista chama esse dia o dia da angústia. É aquele dia da perda, é aquele dia da aflição, é aquele dia parece que o abandono chegou, é aquele dia quando as lágrimas são impotentes para trazer o consolo. Este é o dia da angústia, ou seja, mesmo no meio da angústia, você pode ter esse consolo que vem do Senhor. O grande drama é que muitas vezes você tem buscado esse consolo nas pessoas,
Mas as pessoas só podem dar o que têm. Só podem dar o que têm. E vão é o socorro que vem do homem. Você pode receber um abraço humano, mas ele vai durar tão pouco. Você pode receber a empatia de alguém, mas vai durar tão pouco. Mas Deus, ao contrário, Ele pode estar aí, não apenas te abraçando, não apenas enxugando suas lágrimas, mas se identificando tanto com você, fortalecendo a sua vida de um modo tão intenso, para que você possa realmente experimentar isso que é chamado o melhor do Senhor. Por isso o salmista diz, não te pressem a acudir-me. Sabe, o tempo, muitas vezes nós queremos que passe tão rápido, mas em alguns momentos, aquilo que Deus tem permitido, aquilo que Ele tem dirigido a nossa vida, parece que diz assim, eu vou encurtar. Houve um momento que Jesus disse assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, o cristão, ele sempre tem que carregar a cruz. Mas o que é a cruz? A cruz é a vontade de Deus. Aquilo que é a vontade de Deus é a cruz. Sabe por quê? A cruz tem uma haste horizontal. Quando a nossa vontade, que é horizontal, cruza com a vontade de Deus, que é vertical, nós temos a cruz. E quando eu opto pela vontade de Deus, ali está a cruz. Compreende? A minha vontade é horizontal. Mas quando ela cruza com a vontade de Deus, e a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Aos meus olhos, pode parecer que as coisas estejam erradas até, mas quando eu tomo a vontade de Deus para a minha vida, quando eu escolho viver a vontade dele, eu posso descansar. Ainda que os outros possam estar dizendo 1000 coisas, quando você tem essa convicção que está no centro da vontade dele, esta paz que inunda a vida, essa paz que emana da palavra dele, essa paz que o próprio Espírito de Deus vivifica, realmente nos envolve. Aqui o salmista diz assim, porque os meus dias como fumaça se desvanecem e os meus ossos ardem como em fornalha. Ou seja, ele está vivendo esse tempo de aflição. Está quente, está em ebulição, está queimando. Por isso ele diz, os meus dias como fumaça se desvanecem e os meus ossos ardem como em fornalha. Parece que as coisas estão assim. Aflição é isso que queima, que arde, que dói. Mas ele diz, ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Que situação! No meio dessa angústia, no meio da aflição, parece que a pessoa esquece das necessidades primárias da vida, de comer, de dormir, de descansar, de se limpar. Ele se esquece. Ele está vivendo esse quadro tão tenebroso, de uma depressão tão profunda, causado pela perda. E ele diz, os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Vai emagrecer. Os ossos estão aí, a pele grudada nos ossos, e ele quase que virando um esqueleto ambulante. Mas há um momento, quando ele diz, eu não quero continuar vivendo assim, eu não posso continuar vivendo assim, eu quero continuar a viver. E ele se volta para Deus. Deus é a fonte. Somente Deus é que pode novamente restaurar. Somente Deus é que pode inflamar novamente o coração para voltar a bater num ritmo cheio de esperança, de alegria, de fé, de contentamento, de paz e de vitória. Jesus Cristo é Deus. E Jesus Cristo disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. E ele prometeu, eu vos aliviarei.